Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Alessandro. Você deve estar se perguntando: onde é que o tio está? É porque para contar a história de hoje, eu vou precisar da ajuda dos instrumentos musicais. Você sabe o que são instrumentos musicais? Os instrumentos musicais são usados pelos músicos e pelas musicistas. Cada um deles tem seu próprio som. Quando tocados juntos, formam uma música. Olha só que legal! Quando os músicos e as musicistas tocam os seus instrumentos musicais, emitindo um conjunto harmonioso na combinação dos sons, ouvimos uma música. É por isso que na aula de hoje vamos contar com a ajuda de músicos e musicistas que vão tocar seus instrumentos e contar uma história para nós. E a história se chama Pedro e o Lobo. Vamos ouvir agora a história do Pedro e o Lobo, que é uma história bastante diferente das histórias que a gente está acostumado a ouvir, porque é uma história musical. Ela foi escrita por um compositor que se chama Sergei Prokofiev. E nessa história, ele queria que tivessem alguns personagens. Um passarinho, um pato, uma gata, um lobo, um avô e um menino que se chamava Pedro. E como ele era compositor, resolveu que cada um desses personagens iria ser representado por um instrumento e uma melodia. Antes de começar a história, vamos conhecer qual personagem vai ser representado por cada instrumento. A flauta vai ser o passarinho da nossa história. O oboé vai ser a pata da história. Vamos escutar a melodia da pata. O gato vai ser representado pelo clarinete. O avô vai ser o fagote. E a trompa vai ser o lobo. E o nosso herói, o Pedro, vai ser representado por uma melodia que todos eles vão tocar juntos. Agora que vocês já conhecem os personagens, os instrumentos que representam cada um deles, podemos começar a história. Certa manhã, bem cedinho, Pedro abriu o portão e saiu para o bosque.
No galho da velha árvore estava sentado um passarinho, grande amigo de Pedro. Quando viu o menino, voou para perto dele piando. Tudo quieto, tudo calmo. Foi então que apareceu a Pata grasnando. Ela ficou tão contente quando percebeu que Pedro havia esquecido o portão aberto, que resolveu sair para dar um mergulho na lagoa. Quando o passarinho viu a Pata, voou para perto dela e disse: "Mas que espécie de ave é você, que nem sabe voar?" E a Pata respondeu: "Ah, é? E você que nem sabe nadar?" E mergulhou na lagoa. De repente, Pedro ouviu alguma coisa. Era um gato que se aproximava de mansinho. O gato pensou: "O passarinho está distraído brigando com a Pata. Então eu vou aproveitar." E foi chegando com suas patinhas de veludo. Mas então apareceu o vovô. Ele estava furioso porque Pedro havia saído para o bosque. E se aparecer o lobo, o que é que você vai fazer, hein, seu menino levado? Mas o Pedro nem ligou. Afinal, criança não tem medo de lobo. Mas o vovô pegou Pedro pelo braço, trancou o portão e levou o menino para dentro de casa. E não saia mais daí, hein, Pedro? Assim que o Pedro entrou em casa, apareceu no bosque um enorme lobo, feio e assustador.
Quando o gato viu o lobo, pulou para cima da árvore, rapidinho. A pata, coitada, ficou tão assustada que saiu da lagoa. Mas por mais que ela corresse, ela não conseguia escapar. O lobo foi chegando perto. Perto! Perto! E engoliu a pata de uma vez. Ai, 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 ai. Vamos ver como estavam as coisas. O gato estava sentado num galho da árvore. O passarinho voou, mas não muito perto do gato. Enquanto isso, o lobo ficava cercando a árvore, olhando para os dois com aqueles olhos esbugalhados. Mas o corajoso Pedro havia ficado atrás do muro e viu tudo. Teve uma ideia. Entrou em casa, pegou uma corda e subiu no muro. A árvore tinha um galho que passava bem em cima do muro. Pedro segurou firme no galho e subiu na árvore. E disse ao passarinho: Passarinho, voa abaixo e fica dando voltas ao redor da cabeça do lobo. Mas cuidado para ele não te pegar, hein, passarinho? Enquanto isso, Pedro fez um laço na corda e foi baixando com muito, muito cuidado. Até que a corda enroscou direitinho no rabo do lobo e Pedro puxou com toda a força. Quando o lobo percebeu que estava preso, ficou furioso. Começou a espernear, tentando escapar. Mas o Pedro havia prendido a outra ponta da corda na árvore. Quanto mais o lobo pulava, mais a corda apertava o seu rabo. Foi então que apareceram os caçadores, prontos para pegarem o lobo, pois já estavam seguindo suas pegadas, há muito tempo. Mas o Pedro, que estava sentado no galho da árvore, gritou: Não, caçadores, não atirem, não atirem. Nós já prendemos o lobo. Ajudem a gente a levá-lo para o parque ecológico. Imaginem só o cortejo.
E se vocês prestarem bastante atenção, ainda vão poder ouvir a pata grasnando lá na barriga do lobo. É que na pressa, o esganado engoliu a pata viva. Bem, terminamos assim a história do Pedro e o Lobo. Que história incrível, não é mesmo? Você sabia que além dos instrumentos musicais que existem nessa história, existem muitos outros? Que tal você já começar a usar um instrumento musical que estiver aí na sua casa? Você pode usar ele para imaginar, brincar, se divertir, contar suas histórias. Mas se você não tiver um instrumento como esses que mostramos aqui, não tem problema. O tio tem uma coisa para te contar. Saiba que você tem aí em sua casa um instrumento musical mais lindo e ele fica aí juntinho com você. A sua voz. Sim, a nossa voz, que utilizamos para falar, conversar com os amiguinhos, também pode ser usada como um instrumento musical quando nós cantamos, quando queremos contar uma bela história. Que tal tentar? Espero que seja bem divertido e até a próxima aula.